O goleiro Vozinha foi oferecido ao Corinthians, destaque na Copa do Mundo pela seleção de Cabo Verde. Vou te contar essa história. Matheus Magalhães, que o Corinthians estava de olho, renovou o contrato, já era. Vou te falar também que Osmar Stabile, presidente do Corinthians, ainda está atrás da grana para pagar os salários dos jogadores que estão atrasados. E tem também o vice-presidente Armando Mendonça virando réu, naquele caso, dos materiais, né, esportivos do Corinthians da Nike. Tudo isso agora. Vamos embora falar muito do Coringão. Quero começar por Armando Mendonça virou réu, hein? Armando Mendonça virou réu. O negócio está ficando feio para o vice-presidente do Corinthians. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público, tá? E o Armando Mendonça se tornou réu, né? No caso lá envolvendo os materiais esportivos da Nike. Ele é acusado de apropriação indébita agravada continuada, tentativa de apropriação indébita agravada continuada, furto qualificado pelo abuso de confiança e coação no curso do processo. Vixe. A decisão foi proferida pela juíza Amanda Eiko Sato, da 25ª Vara Criminal do Fórum Central Criminal da Barra Funda na última terça-feira. Tá? A magistrada acolheu a denúncia apresentada pelo promotor Cássio Roberto Concerino e entendeu haver indícios de autoria e materialidade dos crimes apontados pelo Ministério Público. Tá? Ele está afastado do cargo desde o último dia 8, pediu afastamento para se defender, e ele terá 10 dias para apresentar sua defesa após ser intimado. Testemunhas da investigação também serão ouvidas. Meu amigo, o negócio está feio, apesar da denúncia, né, a juíza rejeitou pedidos de medidas cautelares, como a suspensão temporária do quadro de associados, ao citar o afastamento voluntário do dirigente por 30 dias. Armando Mendonça agora não é só mais denunciado, ele é réu no caso dos materiais esportivos da Nike. Deixa o like aqui e dê sua opinião. O presidente Osmar Stabile está atrás da grana, ainda não conseguiu, mas está em busca dos recursos para pagar o salário dos jogadores que estão atrasados, salários de comissão técnica. Os jogadores se representam amanhã no CT Joaquim Grava. Havia uma promessa de que, quando eles voltassem aos trabalhos, os salários seriam pagos. Vamos ver se o Osmar consegue, né, até amanhã essa grana. Hoje já se representaram o Fernando Diniz, toda a sua comissão técnica, todos seus auxiliares, né, o pessoal do Scout, o Marcelo Paes, o Júlio César, né, o Manso, né, enfim, todos lá que trabalham, né, na comissão técnica do Corinthians, enfim, dirigentes, todos se representaram hoje, e amanhã o elenco corintiano se representa. Amanhã é o dia dos jogadores. Só 2 jogadores não devem se representar. Memphis Depay, porque está disputando a Copa do Mundo da FIFA, né, 2026, defendendo a seleção da Holanda, e o outro jogador é o André Carrillo, que por ter jogado 2 dias uma data FIFA, pegou uma semana aí de férias, né, o Carrillo, enfim, então só se representa na próxima semana o peruano, né, é uma teta, né, o Corinthians, como diria um amigo meu, né, é geleia no pão de cará, como diria o saudoso Armando Gomes, aí só, enfim. Comenta aqui embaixo, deixa o like, vamos seguir falando do Coringão. O goleiro Matheus Magalhães, que foi oferecido ao Corinthians e era um dos preferidos aí pro lugar do Hugo, né? Caso o Hugo seja vendido agora nessa próxima janela, renovou o contrato com Estrela Vermelha e já era. Então não vai mais defender o Corinthians, caso o Corinthians perca aí, né, o seu goleiro titular na janela, já perdeu uma opção, né? Ele tinha um contrato até agora, né, o meio do ano, mas renovou por mais um ano, vai até 2028, agora o contrato dele com Estrela Vermelha. É um jogador que tem uma longa trajetória no futebol europeu, né? Passou anos e anos, né, defendendo o Braga de Portugal, tem até nacionalidade portuguesa, né, o Matheus Magalhães, também com passagens pelo Ajax. No futebol brasileiro jogou só pelo América Mineiro, né? Foi cedo para Portugal, ficou anos e anos como titular do Braga, repito, depois Ajax, agora Estrela Vermelha, onde renovou o seu contrato, enfim, então acabou aí, né, qualquer expectativa do Matheus Magalhães. O Botafogo também sondou a situação do goleiro, o Botafogo do Rio de Janeiro sondou não, né? Fez até proposta e também não deu certo, né? Ele fica no Estrela Vermelha. O Grêmio também deu uma olhada nesse goleiro.
O Corinthians também estava de olho, mas nada de negociação aberta, né? Estava só monitorando. São aqueles jogadores que o Marcelo Paes falou que tem, né, numa lista de atletas que, caso o Corinthians perca alguns jogadores, ele já tem ali um nome já pronto para repor. Esse era o Matheus Magalhães, era um deles, mas agora vai ficar descartado porque renovou com Estrela Vermelha. Deixa o seu like e comente aqui embaixo. E para encerrar o blend de informações, o goleiro Vozinha, né, um dos destaques aí da Copa do Mundo de 2026, né, por fechar o gol contra a Espanha, principalmente, né, defendendo a seleção de Cabo Verde, foi oferecido ao Corinthians. Um grupo, né, de gestores de marketing, né, que estão aí representando o jogador no Brasil, tem negociações, né, por interesse de outros clubes, né, do futebol brasileiro, clubes de Série B, também clubes de Série A, interessados no Vozinha, mas eles, né, também pensaram que o Vozinha ainda pode ser um goleiro de clube, né, de ponta no futebol brasileiro, apesar dos 40 anos. É o goleiro que hoje, né, tem contrato com o Chaves de Portugal, e aliás ele chegou lá para substituir o próprio Hugo Souza, né? Imagine substituir o Hugo de novo aqui no Corinthians. Ele substituiu o Hugo lá no Chaves de Portugal, tem feito uma boa campanha lá, mas ele gosta muito, né, do Brasil, ele tem ligações, né, com o Brasil, já deu entrevista dizendo que gosta das novelas brasileiras, gosta da Ivete Sangalo, enfim, aquela coisa toda. Ele curte muito o Brasil, ele tem vontade de jogar no futebol brasileiro, mesmo estando bem lá no Chaves. Por isso, né, foi oferecido ao Corinthians, né, o Corinthians não respondeu, né, enfim, não teve ainda, né, uma resposta, mas o Corinthians só vai contratar goleiro agora se o Hugo Souza sair, né, porque o Cauê acabou dando conta do recado. Então acho difícil o Vozinha jogar no Corinthians, mas existem outros clubes brasileiros que já estão em conversa, em negociação com um goleiro sensação aí da Copa do Mundo, principalmente, né, pelo aumento, né, nas suas redes sociais, né? Ele tinha 30 e poucos mil inscritos, né, no Instagram, e depois daquele jogo contra a Espanha, né, ele aumentou muito, né, o número de seguidores, né? Nossa, hoje ele tem 15 milhões, quase chegando a 16 milhões de seguidores, o Vozinha, né, que é chamado de Josimar Dias, chamado de Vozinha, desculpa o nome, é Josimar Dias, em homenagem, inclusive, ao lateral direito Josimar, que jogou no Botafogo, que fez gol, né, foi titular da seleção brasileira na Copa de 86, inclusive marcando um golaço. Então o pai gostava muito do Josimar e deu o nome dele de Josimar, né, Josimar Dias, o Vozinha. Você acha que o Corinthians deveria ficar de olho no Vozinha? Foi oferecido, né? Não sei se tem o interesse do Corinthians ou não. Oferecido é uma coisa, negociação é outra, tá bom, gente? Mas quando eu fico sabendo, já passo para vocês logo em primeira mão. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, ative